Nesse vídeo eu separei várias curiosidades incríveis sobre os pandas. Por que os pandas, não comem carne como os outros ursos? E será que os pandas só comem bambu? Só bambu? Vocês vão ver direitinho porque eles têm essa alimentação diferenciada e muito mais curiosidades dos pandas nesse vídeo. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi, gente! Eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa criaturinha muito fofa que é o urso panda. Eles são conhecidos, por essa carinha tão meiga, pela pelagem deles, que é a cor branca com manchas pretas, e por comerem bambu. Mas já a gente fala sobre isso. Os pandas, ou também chamados de pandas gigantes, vivem nas florestas montanhosas do sudeste da China, que são compostas majoritariamente por bambus. Antigamente, os pandas habitavam toda a região sul e leste da China, mas por conta do aumento da destruição do habitat, eles tiveram a sua área de distribuição reduzida. Os pandas geralmente crescem até 1,50 m de comprimento e chegam até 1 metro de altura, mas não passam disso. Eles pesam entre 75 kg a 135 kg e geralmente os machos são maiores do que as fêmeas. E os pandas, gente, são animais solitários, eles vivem sozinhos mesmo, mas é claro, que encontros ocasionais podem acontecer. E aí eles se comunicam, através das marcas de cheiro, quando eles esfregam as glândulas anais em troncos de árvores, rochas ou solo, para alertar para os outros ursos que estão se aproximando que naquele território já tem um urso. Mas fora isso, eles também se comunicam através de vocalizações. Mas no período de reprodução, eles ficam mais sociáveis e essas vocalizações e marcações de cheiro atraem os machos e as fêmeas um para o outro. As fêmeas têm de 1 a 2 filhotes, eles têm poucos filhotes mesmo, Os casos em que as fêmeas têm mais de 2 filhotes já são casos raros. E os filhotes nascem rosados, com pouquíssimo pelo e com os olhinhos fechados, e geralmente medem até 15 centímetros. Mas após uma semana, a pelagem característica em preto e branco já começa a aparecer. E entre a 5ª e a 7ª semana de vida, os filhotes já começam a abrir os olhos. E depois de 3 a 4 meses de vida, o filhote já está bem crescidinho e já pode até mesmo experimentar os bambus. E por falar em bambu, vamos ver logo essa questão, Por que os pandas não comem carne como os outros ursos, e comem bambu? Então, gente, de modo geral, o animal vai consumir aquele alimento que ele consegue digerir, que o trato digestivo dele consegue digerir. Por exemplo, a vaca. A vaca tem um sistema digestivo complexo e todo voltado para digerir as fibras vegetais, a celulose das gramíneas que elas comem com o auxílio de milhões de micro-organismos que estão presentes no trato gastrointestinal dela. Por outro lado, o sistema digestivo de um leão, de um animal carnívoro, é simples, é curto e projetado para digerir a carne. Mas quando se trata dos pandas, isso não se aplica. Os pandas, eles pertencem à ordem carnívora, assim como os outros ursos, os outros carnívoros, só que eles mudaram a dieta deles completamente há 4,2 milhões de anos atrás, mas surpreendentemente não houve alteração na anatomia do sistema digestivo deles. Em outras palavras, eles conseguem comer carne, eles conseguem digerir carne. Mas por que então que eles não fazem isso, sendo que o organismo deles é projetado para eles serem carnívoros? Vamos agradecer aos cientistas da Universidade de Michigan, porque eles descobriram o motivo. Em 2010, um grupo de cientistas da Universidade de Michigan, eles resolveram comparar, o genoma do panda com o genoma de outros carnívoros, para ver o que tinha de diferente ali, Eles descobriram que tinha uma mutação em um determinado gene do urso panda. E essa mutação fez com que esse gene ficasse inativo, ficasse inexpressivo. E com esse gene inexpressivo, isso fez com que os pandas não conseguissem mais sentir o gosto da carne, mais especificamente sentir o gosto umami da carne. E aí, como resultado, gradualmente os ursos pandas foram perdendo o interesse pela carne. Mas aí a gente já emenda em uma outra análise aqui. Apesar dos pandas não se interessarem pela carne e o bambu tenha se tornado a sua principal dieta, o trato digestivo deles ainda é de um carnívoro, ou seja, não é capaz de digerir as fibras vegetais, a celulose, igual a um herbívoro que tem um trato digestivo
todo adaptado para isso. Então, como os pandas comem algo que eles não conseguem digerir? E aí, outro estudo revelou que essa capacidade dos pandas de comer bambu está relacionada à flora intestinal deles. Esse estudo viu que o intestino dos pandas possui uma alta carga de bactérias Clostridium. E essas bactérias dão uma ajudinha para os pandas. Elas quebram as fibras vegetais. Essas bactérias vivem no intestino dos pandas e dão esse auxílio digestivo para eles. E com isso, os pandas podem viver comendo os bambus, mesmo tendo o sistema digestivo carnívoro. 99% da dieta dos pandas é composta por folhas, brotos e caules de várias espécies de bambus. E aí esse 1% é composto por outras plantas e peixes quando estão disponíveis na natureza ou quando são ofertados para eles em cativeiro. Mas o banquete para eles é o bambu, eles gostam de bambu mesmo. Só que o bambu não tem um valor nutricional tão alto. Então os pandas comem de 12 a 30 quilos de bambus diariamente para atender essa necessidade energética. E eles ficam entre 10 a 16 horas por dia se alimentando. E assim, gente, essa dependência do bambu acaba deixando os pandas vulneráveis à destruição do habitat deles. Eles vivem naquelas florestas da China que tem muito, mas muito bambu. Então, se ocorre uma redução do habitat deles, isso impacta e muito nos ursos pandas. E antigamente os pandas eram caçados para obtenção de carne e pele. E eles chegaram muito próximos da extinção, gente. Na década de 1980, o número de pandas caiu para cerca de 1.000 indivíduos. Mas aí, nessa mesma década de 80, ocorreram várias campanhas ambientais para alertar o mundo sobre essa questão dos pandas. A China, então, proibiu a caça aos ursos pandas e, juntamente com essa ação do governo da China, ONGs ambientais e comunidades locais também ajudaram e, assim, conseguiram reverter o declínio da espécie. O número de pandas na natureza foi para mais de 1.800 indivíduos e com isso eles saíram do status de criticamente ameaçado de extinção para vulnerável. É claro que essa condição ainda exige um cuidado, né? Mas isso mostra pra gente que quando tem a participação da ciência, das ONGs ambientais, quando tem o empenho político, o empenho do governo e a participação das comunidades locais e dos grupos, né, voltados para esse propósito, é possível sim proteger a biodiversidade das más ações que o ser humano vem causando ao longo dos anos e reverter esses impactos, como é o caso dos ursos pandas, que são um dos maiores exemplos de conservação mais bem-sucedidos do mundo. Então, quando existe, né, união e empenho para uma determinada causa, é possível sim realizar feitos importantes para a natureza, como foi e está sendo esse. Finalizando o conteúdo desse vídeo, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha esclarecido, né, as dúvidas de vocês com relação aos ursos pandas. E se vocês gostaram do vídeo, como eu sempre peço, deixem um like aqui para eu saber disso. E é claro, né, que antes de me despedir de vocês, eu quero desejar, né, um feliz Réveillon para todos nós, que esse ano de 2023 seja recheado de muitas bênçãos e muita paz para todos nós. Eu encontro vocês em janeiro, gente, na próxima sexta-feira, com mais um vídeo novo aqui no canal. Beijão para vocês, gente! Tchau!